A gente tem algumas coisas que aconteceram, e o tema, o foco que eu peguei aqui, é que parece, Patrícia, que a gente tem duas realidades. A nossa sociedade já é dividida em bolhas. Isso é fato, a gente sabe disso. Tá? Mas parece que a bolha que a imprensa passa para o público, em geral, parece que é a verdade e ninguém questiona isso. Então, por exemplo, a gente acorda depois de um dia como o de ontem, a gente acorda com a seguinte mensagem. Aqui, vamos lá. Tá? Sinais de esgotamento do Vale Tudo de Pablo Marçal. Ou seja, essa é a manchete. Ou seja, acabou o cara, já não tem mais nada disso. Dane-se. Isso aqui é a verdade e ponto final. E vem mais, tá? Equipe de Nunes aposta em mais rejeição de Pablo Marçal. Ou seja, deixa eu chegar a gente para cá, que a gente fica tampado. Equipe de Nunes aposta em mais rejeição após soco ao vivo. Ou seja, eles já consideram que há uma grande rejeição, é ponto, não tem que discutir. E agora, depois do soco do assessor, que nem lembram da cadeirada, como a Sandra até mencionou aqui, mais rejeição agora vai aumentar ainda mais. Só que a gente vê o seguinte, quando a gente vai pesquisar dados, quando a gente vai procurar ver o que está acontecendo, a gente vê outra coisa. Flow Podcast pede mais de 50 mil inscritos após polêmica em debate envolvendo Pablo Marçal. Patrícia, que planeta que a gente está? A gente está no planeta da mídia, dos jornalistas panfleteiros, ou a gente está na mídia, no planeta das redes sociais, ou nas ruas, enfim. Onde que a gente está? Eu acho que nós estamos, Calvoso, no planeta das narrativas, né? Na realidade, é o planeta das narrativas. A gente tem visto que, na realidade, a gente, nos últimos anos, com as redes sociais, a gente tem visto muita narrativa nas redes sociais. E aí, o que acontece? E muitas vezes o pessoal... Você adere aí aquilo que mais te interessa, né, aos seus interesses, aquilo lá. Então, por exemplo, a questão da cadeirada. A questão da cadeirada lá na questão do Marçal. Aquilo foi um absurdo, um completo absurdo, onde o Datena, a partir daquele dia, por uma questão de lógica, ele não deveria ter sido mais convidado para nenhum tipo de combate de debate, ou também conhecido como combate, né, aí nas televisões, ou na imprensa em geral, vamos chamar assim. Sim. Então, ele não deveria ter tido mais acesso, por quê? Porque simplesmente ele demonstrou que ele não tem... Veja, não vou nem chegar ao fato de alegar que ele não tem capacidade para ser um gestor público da maior cidade do país, a maior capital do país, a maior cidade da América Latina, uma das maiores do mundo. Um homem como o Datena, na realidade, seria até, como se fala, é o da pena, né? Eu acho que está muito bem prestado aí esse apelido. Mas, assim, o que a gente está vendo? O pessoal, eles acabam, e a gente viu aí muita gente que apoia o Nunes, muita gente que apoia aí o Bolsonaro, muita gente que apoia o Tarcísio, dando aval para esse tipo de situação. Dando aval. E, de repente, o que acontece? A partir num segundo ponto, o pessoal vem porque a narrativa muda, já não faz mais parte do seu interesse, eles acabam aí fazendo as alterações, né? Aí, por exemplo, eles apoiando a expulsão do próprio Pablo Marçal dentro, né, ali, num contexto completamente e claramente deturpado. Você viu que aquilo foi montado. Assim como eu vou levantar, Patrícia, nada a ver com CCB, nada a ver com Calvoso, nada a ver com os seguidores do canal. Assim como eu entendo que aquela cadeirada foi favorecida, foi favorecida pela equipe da TV Cultura, entendeu? Por quê? Porque ali eles tinham que ter tomado todas as providências para que aquilo não acontecesse. E deixaram que aquilo acontecesse, entendeu? Aquilo era uma previsão, e eu penso assim, que na realidade, inclusive, né, aí aos tarcisistas, que me perdoem, mas o governador, ele tinha a obrigação moral de sendo o dono
da Rede Claro. Cultura, vamos dizer assim, da Uhum. TV Cultura, ele tinha a obrigação moral de ter feito uma nota criticando o Datena, criticando o episódio, mas não, ele foi agora fazer uma notinha, junto com o nosso querido Valdemar da Costa Neto, foi fazer uma notinha de repúdio para o quê? Para o que aconteceu lá entre os assessores e a própria saída do Marçal, está intrínseco ali, pode ser que eventualmente não tenha nenhum tipo de menção específica, mas está tudo intrínseco, porque faz parte de todo o processo. Foi toda uma sequência ali de fatos, né, que aconteceram e tal. Então, assim, Calvoso, nós vivemos nesse país das narrativas, então o que está havendo? A única coisa, vence quem convence melhor, né? Isso, o problema é que eu não sei se a população, de maneira geral, e aí o próprio, esses 50 mil seguidores a menos, talvez provem que a população já não esteja tão cega assim quanto eles estão imaginando, não esteja assim tão à mercê dos seus falatórios quanto eles estão imaginando. Não sei, tenho esse palpite aqui, 2 palpites. Pois é, eu concordo com você, Patrícia, que a gente diminuiu muito a influência, tanto que eles estão desesperados querendo censurar a rede social, querendo bloquear, querendo controlar todas as mídias independentes, justamente por causa disso, porque realmente o impacto é muito, muito significativo na classe média, na classe mais elevada. A gente aqui que tem a possibilidade de ter um debate sem rabo preso, sem nada, nós somos os privilegiados, isso é fato. Agora, me preocupa muito essa notícia como chega no povão, gente. Infelizmente, a gente tem uma diferença social no Brasil gigantesca. E eu não estou me referindo apenas a Nordeste, a Norte, não, inclusive nas grandes capitais. São Paulo é uma delas, onde a gente tem uma diferença social absurda. Então, o povão, a grande base da pirâmide, ela não tem acesso a esse tipo de informação. E ainda há um peso muito grande quando você fala esse tipo de notícia vinda de uma Rede Globo, quando vem de um Globo, quando vem de uma grande emissora desse texto. Isso é passado como uma verdade e para esse pessoal menos favorecido, acaba virando verdade. Então, por exemplo, eu já vi algumas pessoas falando, e olha que eu estou no Rio de Janeiro, hein? Eu não estou em São Paulo. Nossa, aquele cara acabou, né? Depois desse soco aí do assessor, né? Acabou para ele, não tem mais condição. Ele não tem acesso à informação de que o Flow, por exemplo, perdeu 50 mil seguidores. Então, para ele, a informação que é passada na grande mídia, e essa aí, é a verdade absoluta. E tá assim, e a gente vê isso aí diariamente, tá? Infelizmente, como eu estou falando, tem essa diferenciação social no Brasil que é gigante, que a gente precisa tá fazendo esse papel. Nós aqui, por exemplo, estamos fazendo exatamente isso, tentando abrir a mente, mostrar que a verdade não vem apenas da Globo, eu cito o Globo que é a maior, mas todas essas emissoras estão dominadas de uma forma geral por manifestantes, não são jornalistas, né? Então, eu como jornalista posso falar isso de carteirinha. 99,9% deles são assim, tá? Estão ali para fazer panfletagem política, passar a ideologia que mais agrada a eles. Dane-se a verdade. Não há compromisso hoje da imprensa, da grande imprensa, de uma forma bem abrangente, de uma forma bem grande, com a verdade. O importante é passar a sua narrativa, como você bem falou, Patrícia. Na realidade, né, a gente já sabe disso, existe, né, Calvoso, existe aí uma frase antiga, até que é muito mencionada, que é do Juca Chaves, né, que era aí o cômico, ele fazia aí, ele era músico e fazia piadas, era uma pessoa muito engraçada para aqueles que não tiveram acesso, né, a essa época. Nós somos jovens, né, Calvoso, mas eu lembro disso, né? Eu já li nos livros. Já li nos livros aí. Mas o Juca Chaves, ele falava muito isso, né? Ele dizia assim, que se a imprensa, de maneira geral, que se até pagasse, eles falavam a verdade. Falavam e realmente não é verdade? Então, assim, e realmente isso tem se provado aí na prática. É óbvio que nós temos nós já vimos aí que existe uma tendência
uma tendência do jornalismo, de maneira geral, esse pessoal que trabalha, os artistas, todo esse pessoal que trabalha com mídia no geral, eles têm uma tendência a serem de esquerda, serem progressistas, e eles levam isso com ele, né? Eles levam essa características com eles. Da onde que vem isso também, né, Calvoso? Vamos lá. Das universidades. Isso vem, ou seja, eles já são preparados, ou seja, a coisa é muito maior, muito mais grave. Quando a gente está falando aqui que os caras estão falando, estão tomando aquele tipo de atitude ali num flow, que nem a menina com a mãozinha na caixinha lá, ai, não, peraí, não, esse aqui não, né, futucando ali uma caixinha e tentando tirar, ai, não, não era esse aqui, não, eu vou ficar com esse, eu vou ficar com aquele, ou fazendo caras e bocas, ou até mesmo o próprio Tramontina, né, que a atitude dele direcionada e, né, que foi 2 pesos, 2 medidas, isso daí não começa, ali é só a ponta, ali é só o final da linha. Na verdade, começou muito tempo lá atrás, quando toda esta gente foi doutrinada lá nas suas universidades, eles foram doutrinadas lá nos seus, né, na sua base, até mesmo antes, eu estou falando de universidade, mas se hoje a gente parar para pensar, a gente está vendo assim, gente que foi doutrinada no ensino médio, teve gente que foi doutrinada a partir do ensino fundamental, e é isso aí.